Sente-se ou deite-se confortavelmente. Feche seus olhos. Respire profundamente. Se entregue ao momento presente. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Eu estou aqui. Sempre estive dentro de você. Sou a entrega e a confiança. Falo em você e através de você. Confio na energia mais elevada que cuida de cada passo da minha jornada. Confio no mistério invisível. Me entrego à impermanência da vida. Confio no incerto, com a certeza de que tudo é para minha evolução. Entrego meus medos, na confiança de uma força muito maior, que me cuida, me guia e me protege. Confio nos ciclos, da exata forma como eles se apresentam. Me entrego ao vazio do desconhecido, sem qualquer medo ou resistência. Meu poder de resiliência me permite renascer a cada experiência. Confio que tudo acontece por um motivo. Ainda que minha mente não possa compreender, sei que tudo é como precisa ser. Me entrego à magia do universo. Escuto a música da alma e permito que esta melodia conduza a dança da minha vida. Confio que o desafio vem para transformar e a dor vem para curar. Entrego tudo aquilo que foge do meu controle. Confio que uma energia poderosa orquestra tudo da forma mais perfeita e harmoniosa. Compreendo que tudo é ciclo. Me entrego aos fluxos da vida com total confiança. Confio no divino, na luz. Me entrego ao divino, à luz. Sou divinamente protegida e guiada. Inspire profundamente, integrando essa vibração mais elevada e o poder dessas palavras em todo o seu ser. Eu sei, você também, que o amor é um caminho que lá muito além sempre haverá muito carinho. Se você duvidar, basta orar só um pouquinho, então você estará longe de espinhos. Oh,
orando assim nesta canção, você terá no coração a imensa luz a revelar, mostrando como caminhar, e nessa luz você terá Jesus a te amparar. Eu sei, você também, que o amor é um caminho que lá muito além sempre haverá muito carinho. Se você duvidar, basta orar só um pouquinho, então você estará longe de espinhos. Orando assim nesta canção, você terá no coração a imensa luz a revelar, mostrando como caminhar, e nessa luz você terá Jesus a te amparar. Prosseguindo com os nossos estudos de O Livro dos Espíritos, vamos estudar o tema As Provas da Riqueza e da Miséria, que vai dos itens 814 a 816, do capítulo 9, Lei de Igualdade. Porque Deus a uns concedeu as riquezas e o poder, e a outros a miséria. Veja que a pergunta é porque Deus concedeu, de alguma maneira Deus permite que isto aconteça. Como o próprio texto lembra, a escolha de provas é do próprio Espírito, que escolhe as provas, expiações, porque tem que passar a fim de aprender, de desenvolver sua inteligência, de vencer suas más paixões, de enfrentar o egoísmo, o orgulho. Então, estas provas são escolhidas e Deus permite que o indivíduo passe por elas, uma vez que essas provas são necessárias, de maneira que eles possam experimentar situações extremas na vida social, de um lado a miséria, no outro extremo a riqueza, para que eles possam desenvolver valores especiais, como a gente vai ver, valores morais diferentes para cada uma dessas duas experiências. Desigualdade das riquezas. 8. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procura em vão resolver, se não se considera senão a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: porque todos os homens não são igualmente ricos. Não o são por uma razão muito simples, é que eles não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar. Aliás, é um ponto matematicamente demonstrado que a fortuna
igualmente repartida, daria a cada qual uma parte mínima e insuficiente, que, supondo-se essa repartição feita, o equilíbrio estaria rompido em pouco tempo, pela diversidade dos caracteres e das aptidões, que, supondo-a possível e durável, cada um tendo apenas do que viver. Isso seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e bem-estar da humanidade. Que, supondo-se que ela desse a cada um o necessário, não haveria mais o aguilhão que compele às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é porque daí ela se derrama em quantidade suficiente, segundo as necessidades. Admitindo isso, pergunta-se por que Deus a dá a pessoas incapazes para fazê-la frutificar para o bem de todos. Aí ainda está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus, dando ao homem o livre-arbítrio. Quis que ele alcançasse, por sua própria experiência, a distinção do bem e do mal, e que a prática do bem fosse o resultado dos seus esforços e da sua própria vontade. Ele não deve ser conduzido fatalmente, nem ao bem, nem ao mal, sem o que não seria senão um instrumento passivo e irresponsável, como os animais. A fortuna é um meio de prová-lo moralmente, mas como, ao mesmo tempo, é um poderoso meio de ação para o progresso. Deus não quer que ela fique muito tempo improdutiva e, por isso, a desloca incessantemente. Cada um deve possuí-la para experimentar, servir-se dela e provar o uso que dela sabe fazer. Mas, como a impossibilidade material de que todos a tenham ao mesmo tempo, que, aliás, se todo mundo a possuísse, ninguém trabalharia, e o aprimoramento do globo com isso sofreria. Cada um a possui o seu turno. Quem não a tem hoje, já a teve ou terá numa outra existência, e quem a tem agora, poderá não tê-la mais amanhã. Há ricos e pobres, porque Deus, sendo justo, cada um deve trabalhar a seu turno. A pobreza é para uns a prova da paciência e da resignação. A riqueza é para outros a prova da caridade e da abnegação. Deplora-se com razão o lamentável uso que certas pessoas fazem de sua fortuna, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca, e se pergunta se Deus é justo em dar riqueza a tais pessoas. É certo que se o homem não tivesse senão uma só existência, nada justificaria essa repartição dos bens da terra. Mas se, em lugar de limitar a visão à vida presente, considerasse o conjunto das existências, vê-se que tudo se equilibra com justiça. O pobre, pois, não tem mais motivo para acusar a providência, nem para invejar os ricos, e os ricos não têm mais do que se glorificar pelo que possuem, se dela abusam. Não será nem com os decretos, nem com as leis suntuárias, que se remediará o mal. As leis podem, momentaneamente, mudar o exterior, mas não podem mudar o coração. Por isso, elas não têm senão uma duração temporária e são sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A fonte do mal está no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão por si mesmos quando os homens se regerem pela lei da caridade. Obrigado, Senhor, pela luz
esclarecedora. Que assim seja, graças a Deus e muito obrigado. Olá, estamos juntos novamente. Hoje, mais uma vez, com Dineu de Paula, juiz federal, nosso companheiro das atividades espíritas. Dineu, o tema de hoje, as provas da riqueza e da pobreza. Perfeito. Esse é um assunto que diz respeito às questões do mundo mesmo. E eu te pergunto, Dineu, por que a pobreza e a riqueza são provas? Daniel, para responder essa pergunta é preciso recordar a finalidade da encarnação. Ninguém reencarna aleatoriamente ou reencarna para ter fantasias, ninguém a rigor nasce a passeio. Então, a finalidade da reencarnação é promover o aprimoramento do espírito. E esse aprimoramento, como a gente sabe, ele se dá na vertente intelectual e moral. O aprimoramento intelectual, ele se dá primordialmente pelas necessidades do trabalho, porque precisamos desenvolver uma profissão, necessitamos comer, vestir. Então, nós somos impelidos a ter muitas atividades, estudar por longo tempo, e isso desenvolve o intelecto, a criatividade. E a evolução moral, a pedra de toque dela é a vida de relação, porque é no dia a dia, no contato com os outros, com os colegas de trabalho, com a família, que nós mostramos realmente quem somos, ou nós somos bondosos, ou mesquinhos, preguiçosos, organizados, desorganizados, e é nesse lento embate que nós vamos nos modificando e nos aprimorando. Então, no contexto da vida, antes de reencarnar, o espírito ele verifica quais são as virtudes que ele precisa consolidar, quais são os defeitos que ele precisa corrigir, e ele programa um contexto no qual ele vai nascer, em que ele vai passar por provas. E provas são literalmente testes, onde ele vai consolidar valores, demonstrar o seu valor, desenvolver as suas virtudes. E cada situação envolve vantagens e desvantagens, ele traz algumas facilidades e também alguns perigos. E é nesse contexto que os recursos monetários com que se conta, eles são realmente um teste para o caráter, para a força de vontade, um desafio realmente. Então, o fato de você ser pobre ou ser rico não significa que você é mais ou menos abençoado, que você é mais ou menos feliz, é uma pessoa melhor ou pior. É simplesmente um instrumento de que você dispõe no mundo e tudo vai depender da conduta que você tenha. Então, não há uma maldade intrínseca no dinheiro, uma virtude intrínseca na pobreza. Tudo depende do contexto em que você vai estar situado, como você vai fazer. Em suma, a sua prova é como você vai lidar com a situação em que a vida o coloca. Ter muito ou pouco, ou mais ou menos. Mas o dinheiro, Dineu, ele não é algo bastante perigoso em termos espirituais para quem o possua? Em grande quantidade, por exemplo? Sem dúvida, mas é preciso colocar isso no devido contexto, porque a pobreza também pode ser bastante perigosa. Existem algumas passagens do Evangelho que são muito emblemáticas a respeito da riqueza. Por exemplo, há uma passagem em que Jesus afirma que não é possível servir a Deus e a Mamon, certo? Também uma outra passagem que é muito famosa, que é a parábola do moço rico, ou a passagem do moço rico, em que um moço vai perguntar a Jesus o que ele deveria fazer para conseguir a vida eterna. E ele afirma para Jesus que ele já respeitava seu pai e sua mãe, ou seja, que seguia todos os mandamentos. E Jesus lhe diz, então, se queres ser perfeito, vai, vende todos os seus bens, dá aos pobres, vem e segue-me. E o moço foi embora.
né? Muito triste porque era muito rico. E daí Jesus tem aquela famosa afirmação de que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Então é um sinal de que há um perigo na riqueza, certo? Mas é preciso contextualizar o que seja esse perigo, porque se a riqueza fosse um mal que fosse produzir necessariamente a tragédia de quem possui, Deus não teria colocado a riqueza na terra. Então a riqueza é um instrumento de atuação no mundo. E quais são os perigos, então? Porque em toda vantagem, em toda situação, seja a riqueza ou a pobreza, eu tenho vantagens, eu tenho facilidades e eu tenho perigos de viver aquela situação. Então, quais seriam os perigos da riqueza? É muito fácil de viver as ilusões do mundo, de satisfazer todos os apetites, todas as fantasias, porque você pode se entregar a isso, tudo fica muito fácil no que tange aos gozos do mundo. O mundo é sedutor, né? O mundo é sedutor, tá? E mais importante, quem tem dinheiro, o mundo trata melhor, tá? Por uma questão de interesse, pelos mais variados contextos, entende? Onde quer que vá é bem tratado, é bem atendido, então isso excita o orgulho, a criatura realmente se acha superior aos outros, excita a vaidade, pode começar a se achar especial e sentir desprezo por quem não consegue tudo que ele tem, acha que ele está naquela situação porque ele a merece, porque ele é diferente, porque ele é especial, tá? Mas ao mesmo tempo é uma grande oportunidade, porque a riqueza ela deve ser fonte de progresso no mundo. Ela tem um objetivo Tem divino. um objetivo. Dineu, você estava falando das vantagens da riqueza que ela pode ocasionar para o mundo, né? Oportunidade. E oportunidades também. Sim. Porque Deus, quando Ele concentra o dinheiro nas mãos de uma pessoa, é para que a pessoa se torne um foco do progresso, não é para ela viver suas fantasias. Então, a finalidade é gerar empregos, é difundir aquela riqueza. E emprego é uma coisa muito importante no mundo. Como são ricas as possibilidades de alguém que tem bastante, né? Pode ajudar muitas pessoas. E veja, o emprego ele pode fazer a diferença entre a miséria desesperada e a pobreza digna. E quanto à questão de por que os ricos, digamos assim, a riqueza é perigosa, é no sentido de que, veja, tem até uma passagem, a quem mais foi dado, mais será pedido. Perfeito. Você tem a oportunidade de fazer muita coisa boa. Se você só usa para o seu prazer, para o seu benefício, em especial esmagando os outros, a responsabilidade é muito grande. É aumentada, né? Agora sim, Dineu, a pobreza também tem seu lado perigoso do ponto de vista espiritual? Com certeza, porque ela pode suscitar a revolta, eu achar que porque eu vivo numa situação um pouco mais difícil, Deus não é bom para mim, Deus não gosta de mim, eu começo a ter inveja dos outros, eu começo a achar que o que os outros têm é injusto, que eu deveria ter mais, e isso é um problema. Então veja, nesse contexto da encarnação que eu nasci para viver, é a mesma coisa, é uma prova que eu escolhi fazer. Se eu me candidatei a fazer prova de matemática, adianta pouco na hora eu ficar com inveja de quem está fazendo um teste de poesia, tá? A poesia parece mais bonita, mas são habilidades diferentes. O que eu careço é de outro tipo de experiência. Isso não quer dizer que eu não vou lutar para melhorar a minha vida, mas o fundamental é fugir dessa coisa de inveja, de reclamação contra Deus, porque eu pedi aquela prova, eu escolhi, eu decidi, então eu estou fazendo. Mas também tem a vantagem, porque as posições modestas no mundo, elas ajudam a desenvolver disciplina, humildade, solidariedade, empatia com quem sofre, porque afinal de contas, se eu passo uma vida inteira servindo, aquilo pode fazer uma diferença imensa no meu caráter. E isso é uma vantagem muito grande, entendendo em termos de vida espiritual, não no contexto, às vezes, de uma curta existência terrena, mas entender que eu vou aquilatar alguns valores naquela vida e as experiências vão se sucedendo conforme a minha necessidade. O que você está nos dizendo, dá para concluir, então, Dineu, que não é a riqueza ou a pobreza que estabelece uma condição espiritual mais ou menos elevada, é isso? Podemos entender dessa forma? Com certeza, é uma necessidade de experienciar,
Então, se você precisa desenvolver certas virtudes, você vai renascer num determinado contexto. Tá? E muitas vezes até a questão da superação, quantas pessoas têm que nascem em posição difícil e galgam outras muito importantes, muito relevantes, e elas dão exemplo para inúmeros de que isso é possível, pela sua disciplina, pela sua persistência, pela sua garra, e isso é uma prova relevante. Ela está saindo muito bem naquilo, de demonstrar que é possível se superar e vencer as injunções penosas. Da mesma forma, Dineu, que alguém renasce no corpo numa vida abastada, é possível que numa outra existência renasça ele numa condição de miserabilidade material? Como é que a doutrina espírita vê essa questão? Eu só faria uma diferença entre pobreza e entre miséria. Porque miséria é uma coisa muito desesperadora, entende? É algo a ser completamente erradicado da sociedade. Uma sociedade minimamente evoluída não deve ter seres a quem falta tudo. Tá? Agora, por mais evoluída que seja a sociedade, sempre vai ter quem tem mais e quem tem menos, tá? Sem que haja a terrível falta de tudo. Então, o fato de você nascer com mais ou com menos não significa que você é mais ou menos evoluído. Então, digamos, eu fiz a experiência da riqueza, digamos, e me saí bem naquilo, eu aprendi aqueles valores. Eu posso perfeitamente ir demonstrar a minha persistência, a minha tenacidade, a minha paciência, a minha resignação em uma existência mais modesta, desenvolvendo a humildade, servindo ao próximo. E tudo tem o seu valor. O importante é que a gente faça o que pode, que viva com dignidade no contexto onde Deus nos colocou. Tem até um ditado interessante que diz que é preciso florir onde Deus nos plantou. Tá? Então, o Pai sabe das nossas necessidades evolutivas e nos coloca em dado contexto. É evidente que eu vou fazer o possível para ser feliz, para viver, para superar todas as injunções penosas. Mas, enquanto eu estou lutando, fazendo a minha prova, eu não posso reclamar de Deus por estar tendo a oportunidade que eu pedi. Quer dizer, do seu ponto de vista espiritual, renascer no corpo físico, mais uma vez, na pobreza ou na riqueza, são elementos de aprendizado espiritual. É essa a síntese do ter ou de não ter relativamente bens materiais. É esse o contexto Seria básico? Exatamente isso. Até, Daniel, a respeito, tem a parábola dos talentos, que, claro que ela é longa e não vai dar tempo de falar ela inteira, até porque o tempo aqui é mais ou menos curto, mas se for ver lá, um dos trabalhadores recebeu 5 talentos, outro recebeu 2 e outro recebeu 1. O que recebeu 5, deu 5 de volta e foi considerado digno. O que recebeu 2, devolveu 2 e também foi considerado digno. Só foi tido como indigno o que não fez nada, o que escondeu o talento na terra. Então, veja, o fato de eu ganhar 2 ou 5 não significa muita coisa, entende? O importante é que eu faça o bem no contexto em que eu estou. Se eu recebi 2, é preciso que eu lute com aqueles 2 e dê exemplo de dignidade no mundo. Fazer dentro das possibilidades alcançadas pela providência divina. É isso que nos é pedido, é isso? Ter dignidade Perfeito. No contexto em que a vida nos colocou, sem reclamar contra Deus. Algo mais, Dineu? Eu creio que o essencial era certo. Isso, Daniel. Te agradecemos Ok. pela presença. A Vida em Foco continua. Fique conosco. Quando a gente fala de dinheiro, de posse, de ter as coisas, há 2 palavrinhas que parecem a mesma coisa e não são. E vale a pena de prestar atenção sobre elas. Ganância e ambição. Qual é a diferença entre elas? Vamos começar pela ambição? A ambição é um negócio super interessante, super bom, bacana, importante, que nos move. O que é a ambição? É eu querer melhorar. Melhorar em quê? Em tudo. Tanto melhorar intelectualmente, melhorar moralmente, mas também melhorar materialmente. É comprar mais coisas, ter mais coisas que serão importantes na minha vida. Quando a gente compra uma coisa, a gente está ajudando a humanidade, na verdade. Você gerou emprego, você movimentou a economia, aquele bem precisou ser produzido, transportado, vendido, um monte de gente se beneficiou dessa sua compra. Então a ambição não é ruim, a ambição é muito boa, na verdade, porque ela move a economia, ela que nos faz caminhar, crescer. Esse desejo não é ruim. O que é ruim, então? A ganância.
Por quê? Porque a ganância é o exagero da ambição. A ambição é você querer uma coisa e conquistar. A ganância é você querer muito, querer sempre, querer mais. Não tem limite para nada. Você quer uma coisinha, conquistou, quer uma segunda, quer uma terceira, quer uma quarta, quer uma quinta, quer o triplo da quinta, quer 10 vezes mais daquilo, que é muito melhor que aquilo. Isso é ruim, por quê? Porque não lhe dá paz, nunca você está satisfeito. Você acha que vai encontrar felicidade comprando, mas não encontra, porque você está sempre nessa febre de ter mais. E aí tudo na sua vida passa a ser apenas isso, apenas ter e ter mais. E aí você descuida do seu entorno, descuida do seu crescimento espiritual, seu crescimento intelectual, descuida das pessoas que estão à sua volta, separa e deixa toda a sua vida apenas focada em ter mais e mais e mais. Isso é a ganância. E ela não leva a nada, ela só tira a nossa paz, a nossa tranquilidade. Então, ambição sim, ganância não. Nesse mesmo raciocínio, há mais uma coisa importante, que é o que é supérfluo, o que é necessário. O Espiritismo fala bastante disso. O que é necessário, o que é supérfluo? Necessário é muito pouca coisa. Você precisa de um lugar para dormir, um pouco de comida, um pouco de água, né? E mais ou menos que isso resolveu. Você precisa muito mais coisa que isso? Não precisa tanto mais que isso. Mas você quer mais coisas que isso e tudo bem. Agora, onde está o excesso, onde está a necessidade, você que vai definir. Para algumas pessoas ter 1 ou 2 camisas, tudo bem. Para outros ter 47 camisas azuis, mais 62 brancas, mais 37 listradas, não é suficiente. Então, onde é que está o limite? O limite quem define é você. Mas é importante que você defina o seu limite, preste atenção nisso, para que você tenha tranquilidade, paz e possa seguir uma vida prestando atenção de tanto mais coisa em volta, que importa muito mais. Quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz, quanta luz neste ambiente descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece minha alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala aos nossos corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Agora, hora de uma oração.
Nossa Senhora Aparecida. Vamos? É de sonho e de pó o destino de um só, feito eu perdido em pensamento sobre o meu cavalo. É de laço e de nó, de gibeira ou giló, desta vida cumprida a sol. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina mini escuro e fundo o trem da minha vida. O meu pai foi peão, minha mãe solidão, meus irmãos perderam-se na vida à custa de aventura. Descasei e joguei, investi, desisti. Se a sorte eu não sei, nunca vi. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina mini escuro e fundo o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina mini escuro e fundo o trem da minha vida. Me disseram, porém, que eu viesse aqui pra pedir em romaria e prece paz dos desaventos. Como eu não sei rezar, só queria mostrar meu olhar, meu olhar, meu olhar. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina mini escuro e fundo o trem da minha vida. Sou caipira, pirapora, Nossa Senhora de Aparecida. Ilumina mini escuro e fundo o trem da minha vida.